moderno, e várias coisas dão margem para a mitologia moderna, né? Então, o que é utopia, né? Muitas pessoas, né, acham que utopia é algo inatingível, né? Parte do princípio que utopia é algo que não existe, você não consegue chegar a lugar nenhum quando é utópico, né? Mesmo porque utopia vem de um lugar, ou seja, lugar que não existe, né? Porém, se analisarmos a fundo, a utopia é ligada à esperança, a possibilidades, né? A tudo aquilo que você, dentro de uma sociedade, né, você almeja para melhorar essa sociedade, né? Então a utopia é vista como outro caminho, né? E os mitos estão aí para provar isso, né? Então, segundo Vasquez, a utopia emerge da realidade, pois se origina na crítica da realidade, na insatisfação e na indignação com aquilo que se vive, né? A utopia concreta fundamenta-se no movimento de uma realidade cujas possibilidades se descobrem, né? Esse é do filme Utopia, né? Então ela se baseia em algo que pensa-se ou se antevê, né, para um futuro próximo, né? Então falar de utopia é falar de esperança, de angústia e de sentimento. Como dizia Rilke, né, em Cartas a um Jovem Poeta, eu gosto muito dessa frase, né? A maioria dos sentimentos humanos, né, ocorre em um campo que palavra nenhuma jamais pisou, né? Então, assim, existem vários mitos, né, utópicos, né? O mito mais utópico é o da fraternidade, né? A fraternidade é um sonho que a humanidade busca desde que eles se tornaram comunidades, né? Quando eles passaram a viver em conjunto, eles buscam constantemente essa fraternidade que não existe como, infelizmente, porque vivem muito tranquila, etc., trocam mercadorias, etc., mas as guerras que eu digo, as guerras que provam que o homem não tem fraternidade, ele não atingiu ainda essa capacidade da fraternidade, né? E aí, assim, tem alguns acontecimentos que foram próximos, né, a essa fraternidade. No caso, a Comuna de Paris, né, ela foi acho que o único evento, né, que aconteceu no mundo que deixou bem próximo a isso. Durante 72 ou 74, não lembro exatamente, né, eles viveram o que todos chamavam de utopia, uma verdadeira utopia. Eles assumiram o poder e tiraram a burguesia do poder e assumiram o poder de uma forma democrática nunca vista no mundo, né? Tanto é que foram massacrados logo depois, né, pelos exércitos, inclusive, de outros países, né? Mas assim, foi um sonho que se tornou possível, isso é utópico, né? Não se mantiveram não, porque existe toda uma convergência de interesses, né, para impedir isso. Outro sonho utópico que aconteceu também foi a Revolução Russa de 1917, né? Mas infelizmente enveredou com a ditadura, né, que matou milhares de outras pessoas e perdeu o sentido, né? Outra utopia é Che Guevara, né? Um médico, vocês sabem, argentino, e que lutou ao lado do Fidel Castro para derrubar uma ditadura cruel, né, que era o Fulgencio Batista, né? Implantaram o regime socialista, né, que está há mais de 50 anos, né, bloqueado pela maior potência da Terra, pelo império da Terra no momento, que é os Estados Unidos, né? Só fazendo um paralelo, vocês precisam lembrar que assim, o Haiti foi o primeiro país que se tornou independente, né? Os escravos se revoltaram e tornaram aquele país independente. As potências da época, então, decretaram um bloqueio econômico e levaram o Haiti a ser o país mais miserável da Terra, né? E aí, fazendo um paralelo, Cuba está há mais de 50, 54, 55 anos também nesse mesmo sistema, ou seja, aquilo que não agrada às grandes potências, né, não interessa e eles conseguem isolar, mas está sobrevivendo, né? E Che Guevara saiu, foi assassinado covardemente, né, lá pelo exército, né, da Bolívia quando foi preso, né? Mas ele morreu fisicamente, mas ele não morreu espiritualmente. O espírito dele continua mais vivo que nunca. Che Guevara é cultuado hoje como sinônimo de esperança, como sinônimo de possibilidades, né? É uma utopia constante, né, que pula para a realidade, né? Depois dele veio também o Gandhi, né? Imagine como é que você se libertar um país da maior potência da época, que era a Inglaterra.
né? Que era o maior império da época, que era a Inglaterra. Como que podia, né? É impossível, né? Utópico ele libertar. Nem militarmente se conseguia, imagine libertar ele com a não violência, né? Com a paz, né? E ele conseguiu. Utópico conseguiu, né? E depois veio Bin Laden, né? O mais novo é o Bin Laden, né? Então, só para vocês notarem que essas utopias, elas se realizam, são coisas utópicas que se realizam. Bin Laden foi um cara que lutou contra a ocupação do seu país, na realidade. O pessoal não conta a história, mas Bin Laden, que era um agente da CIA norte-americana, né? Se revoltou porque os Estados Unidos ocuparam, basicamente, a Arábia Saudita, né? Tem bases lá e tudo. E constantemente desrespeitam uma série de tradições que existem, né? Desrespeitam as tradições, né? Do mundo árabe, né? Ele se revoltou, ele foi assassinado depois de 10 anos também, que orientou o atentado nos Estados Unidos, né? No entanto, Bin Laden também não morreu, ele se transformou em Al-Qaeda, né? É como fazendo uma comparação com a cobra, acho que é Hydra, né? Que tem 100 cabeças, sei lá, 1000 cabeças. Ele se tornou um cara de 1000 cabeças, um milhar de cabeças, porque a Al-Qaeda não tem um, são milhares de líderes da Al-Qaeda, ou seja, ele se tornou um movimento também que perdeu-se o controle, ou seja, ele está vivo, né, numa extensão muito maior, né. Aí fazendo um comentário, duas frases do Engels, né, que ele fala, tudo que é razoável é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é razoável, né. Aí tem mais uma dele que ele fala, nada é, tudo vem a ser. Né? Então é muito, isso aqui diz tudo da questão utopia. Né? Não é utópico, mas tudo pode vir a ser. Próximo. Então a gente vai aqui ao mito e a ficção, né? E a tecnologia. Né? Quando 20.000 Léguas Submarinas foi escrita, né? Não passava de um mito, não passava de uma ficção. Né? Quando Viagem ao Redor da Lua foi feito, né, foi escrito, né? Normalmente quando foi aeronáutico, e a Lua, coisa absurda, né? E a Lua. Então, se realizaram, né? Aí veio o filme 2001, Odisseia no Espaço, né? O filme conta a história da estação espacial em órbita da Terra, né? Coisa absurda também para a época, né? Tá lá, a estação tá lá. Tudo isso era utopia, né? Sabe? Era ficção, né? Eram mitos, né? Que viraram realidade, né? Aí nós caímos aqui no disco voador, né? O disco voador é os mitos mais completo e mais complexo que tem, né? Porque existem milhões, né? De relatos, de objetos voadores não identificados. Não necessariamente o disco nesse formato, mas assim, em vários formatos, né? E aí se pergunta muito, e até hoje o governo nenhum admitiu, né? Que viu ou registraram a presença de disco voador, né? Por que eles não admitiram, né? Porque assim, o governo só divulga uma informação se lhe for útil. Ele fala, essa informação, obtivemos essa informação, é útil para nós? Vai dar voto para nós? Muito pelo contrário, né? Disco voador tem que explicar um monte de coisa, não, claro, né? Então existem essas possibilidades, né? E assim, existe o caso Roswell, né? Nos Estados Unidos também, que não sei se alguém viu esse filme, de um oficial do exército aposentado, próximo à casa dele, caiu, segundo ele, um disco voador, né? E ele contou a história depois, que a Força Aérea recolheu o material, né? O filme é muito, muito interessante, né? Mas é muito raro, né? E aí tem uma série de eventos, né? Ligados a disco voador, e a gente se pergunta muito, né? É uma questão que se pergunta, um universo desse tamanho, como ele explicou ali, daquele tamanho, ter só vida na Terra, que sentido tem hoje? Eu sou um desses que acredito que tem que existir vida uma utopia aí, muito né? inteligente. Uma utopia. Aí o pessoal fala, pô, mas se o pessoal são mais inteligentes que a gente, por que não consegue contato conosco, né? E a gente pensa assim, olha, é verdade. Mas é engraçado, nós não somos mais inteligentes que a formiga? Conseguimos falar com a formiga? Não, né? Então assim, dá paralelos que a gente pode estar fazendo, né? E aí... Covarde é essa, viu? São possibilidades, né? Possibilidades. E tá quase, hein? Vamos pular pro outro, né? O da internet, né? O da internet, existem milhares de mitos, né? Circulando na internet, né? Mas tem um especialmente que eu vou distribuir para vocês, porque é muito. Ele é grande, né? Não vou falar sobre o mito.
eu vou distribuir depois para vocês, né? Que é o discurso do embaixador Guaiacai-Curu, né? É o discurso do embaixador descendente indígena, né? Que numa conferência de país europeu ele fez esse discurso, né? O problema é o seguinte: nenhum governo europeu reconheceu esse discurso, ou seja, falou que ele existiu ou que ele não existiu. Silêncio é absoluto, né? O conteúdo do discurso é real, é verdadeiro. O conteúdo não é mentira, né? Então esse mito é muito legal porque assim, ele existe ou não existe, ele está assim, né? Mito é verdade, né? Eu vou te ver, vocês vão gostar muito desse mito, né? Vou passar depois, né? Próximo, por favor. Então, seguindo essa questão do disco voador, a busca permanente do homem, né? É algo assim. O ser humano não pode estar sozinho nesse universo. A ciência não admite que. Não tem muito sentido, né? Assim, se nós vemos pelo lado da ciência, não tem sentido um universo desse tamanho, com trilhões de sóis, né? Trilhões de sistemas solares, né? Ter apenas o homem na Terra. Não teria sentido, né? Então tem buscas constantemente, tem um programa chamado SET, né? Vocês podem acessar na internet e tudo, né? Alguém deve conhecer, que é um programa dos Estados Unidos que busca vida inteligente no universo, né? Eles têm esses rádios que pegam, né, essas antenas de radiotelecomunicação que detectam os sinais, né? Próximo, por favor. Então, aí tem um sinal que foi o sinal WOW, né? Sinal WOW, que foi detectado pelo radiotelescópio BPE, programa 7, em 15 de agosto de 1977. O sinal provinha de um lugar que nenhum ser humano jamais esteve, a constelação de Sagitário, 220 anos-luz da Terra. Ele permanece como o maior mistério da humanidade e da cosmologia. Continua se vasculhando a região de onde o sinal foi emitido, mas até hoje nada foi detectado, né? Então, assim, há toda esperança, né, de se pegar, de se ter contato com extraterrestre, né? Porque se a humanidade não se destruir logo, que a previsão que se destrua, né? A previsão que se destrua de uma forma ou de outra. Não se destruiu pela guerra nuclear, né? Que acabou a briga entre as potências, né? Sempre assim. Tem que na Terra prevalecer sempre um império só, né? Dificilmente dois impérios, né? A história da Terra está aí, né? E tinha o Império Russo, né? Comunista e o Império Capitalista norte-americano. O norte-americano dominou atualmente, então assim, são eles que dominam. Mas assim, eles buscam, né, ainda essa questão de encontrar vida inteligente fora da Terra. Só que assim, existe todo um meio também, né? Como é que ter contato com seres de outros planetas mais inteligentes que nós, né? Vão nos destruir? Vão nos ajudar? São possibilidades que estão em aberto. Não existe sequer uma possibilidade de dizer, não, a possibilidade é maior de nos ajudar, ou a possibilidade é maior de nos destruir, né? Pode ser que os bichinhos cheguem lá, e outro grande problema é o seguinte: as pessoas partem do princípio, parte do princípio que os seres inteligentes têm que ser igual a nós, seres humanos, né? Se tem Deus, E aí, se acha que Deus tem que ser sua forma, imagina você. E aí não, você pode ter um pássaro, um monstro, uma formiga, mas inteligente que o humano, né? Assim, o formato é o grande problema desse. O formato desse ser necessariamente não tem nada a ver com o ser humano. Pode ter uma forma de animal, de 10 pernas, de 4 olhos, sei lá. Até né? a concepção de monstro, né? Para nós, para os nossos padrões, é assustador. Mas para eles é bonito, né? São questões de concepções, né? Aqui é o sinal que foi detectado, ele é composto de números e letras, mas até hoje não foi decifrado, mesmo porque foi muito sinal também, né? Aqui é o local de onde ele veio, né? Na constelação de Sagitário. Tem, eu não sei exatamente, mas é mais de 1 bilhão de sóis nessa região, ou seja, sistemas solares, né? Então é muito complicado, né? Porque assim, veio da região, de qual estrela, né? Pode ser uma estrela que esteja a 200 anos-luz na Terra, ou a 600 anos-luz, ou 5 mil anos, ou 5 mil anos-luz, sei lá. Porque aqui, a região é limitada, mas assim, tem estrela muito no fundo, estrela muito para cá, entendeu? Então, é só para vocês terem uma ideia dessa questão, que na realidade não é mais um mito, né? Essa questão desse não é mais um mito, é um fato, né? Próximo, por
favor? Foi eu? Mito e ideologia. Né? Freud, posteriormente Lacan, assinalaram o lugar que o mito ocupa no fenômeno. Que, no outro saber, o inconsciente vem preencher a falta de saber instintual no ser humano, saber que se estrutura como uma mitologia do sujeito e que, em grande medida, responde por suas ações nas relações com o outro. Trata-se de compreender que o mito é, de alguma maneira, a primeira forma de ideologia. Né? Aí, assim, as pessoas às vezes podem fazer confusão em um mito ideológico. Não, o mito não é ideológico, não, o mito é ideológico. O que acontece é que a ideologia se apropria do mito. Né? Então, ela transforma esse mito de forma a usar esse mito a seu favor. Né? Próximo. Né? Aí tem aí as fábricas de mito, a maior fábrica de mito é a televisão, né? Que fabrica uma série de novelas, de filmes e tudo, e assim, tem uma intencionalidade, né, por trás de tudo que a televisão, a maioria da televisão faz. Não é só a televisão, a imprensa, jornais, revista, tudo que eles fazem é direcionando para você acreditar naquela verdade dele, naquela verdade daquele grupo social que comanda essas mídias. Né? Então tem aí o réu que temia aqueles que poderiam esconder informações de nós, né? E o Harry, ali em 1984, né? E esse aqui, o Admirável Mundo Novo, né? Que temia aqueles que nos dariam tantas informações que nos reduziríamos à passividade e o egoísmo. É o que acontece hoje, né? Voltando ao que o Rony falou, a pessoa fica lá dentro do seu apartamento, trancado, cheio de grade para tudo quanto é lado, né? Ali ele acha que está completo, chega tudo, né? Mas aí ele perde a essência da humanidade, que é o contato com o ser humano, né? Esse diálogo, essa coisa que nós temos de conversar, de discutir, de discordar constantemente, né? E ele perde isso, ou seja, ele perde a própria humanidade, né? Nesse sistema, né? E aqui a imagem de como as pessoas são manipuladas, né, pela TV, né? Principalmente pela TV, né? Porque nem todo mundo tem capacidade de ver uma informação no jornal e dizer isso é mentira. Poucas pessoas têm capacidade de saber, olha, informação é mentira. A maioria tem uma passividade, não tem um conhecimento além daquilo que lhe dão. Então o que lhe dão é verdade. Né? Então isso é a questão ideológica de controlar essas coisas. Próximo, por favor. Então aqui Pierre Bourdieu descreve a violência simbólica como um ato sutil, que oculta a relação de poder que alcançam não apenas as relações entre os gêneros, mas toda a estrutura social. Né? E aqui essa imagem é legal porque assim, a questão de como você controla, né, escraviza de certo modo, né? E aí aqueles que estão ali também, né, sabe, assim, já deixaram essa imagem legal porque a pessoa deixa de ser humano. Né? A pessoa perde a essência do humano em si, tanto na relação, né, porque se sente superior ao outro e aí pisa, né, submete ao outro a condições desigual, né, e aí ele também perde sua essência enquanto ser humano, porque ele vive sem contato com a natureza. Né? As pessoas vivem muito nessa questão da mídia. Né? Quando as pessoas têm e retomam o contato com a natureza, se perde a cada dia esse contato que é fundamental com a natureza. Quem aqui acampa? Né? Quem aqui tem, sabe, vai numa fazenda passar um final de semana com sua família? Né? Isso é cada vez menos. Uma porque você tem menos acesso a isso. Outra, porque você é verdade, vai no shopping, vai no cinema, né? Quer dizer, o homem vira um mecânico, é uma espécie de máquina. Você vive dessa produção, esse rodízio que não se renova. Você não tem contato com o mito original, ou seja, com a origem, né? Com a origem do homem. Você cada vez mais perde essa origem, né? E aí é interesse dessa sociedade transformar esse mito do consumismo, o mito da televisão, o mito da segurança, que vende. Isso é uma forma de dominar. Né? Então é nesse sentido que a ideologia se apropria do mito para transformar vocês. Próximo, por favor. Aqui algumas informações. Né? Se você não for cuidadoso, os jornais falam de você, odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimidas. Né? Malcolm X, né? Próximo, por favor. Né? E aí tem o mito do progresso. Né? Esse mito do progresso é interessante, né? Porque é característica essa foto, né? Então cada brasileiro tem 4 celulares, 3 celulares, né? Então assim, a coisa, né?
é complicado. Só que esse mito do progresso isso aqui dá um retrato da ideologia, que é mentiroso, né? Enquanto umas pessoas estão muito bem, ainda tem pessoas catando lixo, nas condições muito degradantes, né, do ser humano, né? Ou seja, não que ele não pudesse catar o lixo, mas que ele pudesse ser mais valorizado, né, tivesse condições, né? E o outro grande mito é o seguinte, né? O mito do celular, volta um pouquinho, da questão do celular, que assim, a pessoa acha que está conectada ao mundo. Ah, eu estou conectado, tenho um celular. Por exemplo, eu tenho um celular porque é do serviço, somos na hora de serviço, né? As pessoas são levadas a acreditar, aí está o mito ideológico. Isso é o mito. O que a ideologia faz com o mito? Ah, não, você tem que estar conectado. Se alguém está falando contigo, gente, né? E você imagina, se você tem, é urgência, Você não tem urgência, meu amigo. Aquele ali foi cortado porque não tinha celular. É verdade, ó. Por trás. Não tem celular, tá fora, né? Então é uma questão de como o mito domina as pessoas. Usa para fazer ideologia. Moderno, né? Próximo, por favor. O mito da globalização, né? Esse é outro mito fantástico. Ah, somos globalizados agora, tudo é igual, podemos ir para qualquer lugar, podemos ir nos Estados Unidos, chega lá e barato, né? E assim, porque o que acontece com o mito da globalização? Os países ricos, né, produzem tudo, eles querem vender, ficar mais rico. Acabou a exploração colonial, de você trazer tudo do país lá, ocupar o país e arrancar tudo, né? Então eles querem trazer só dinheiro agora, né? Eles inventam o mito da globalização, vendem todos os produtos para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Eles podem produzir, em compensação os países pobres só podem fazer o seguinte, eles só podem vender produtos agrícolas. O que os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa faz? Eles subsidiam seus agricultores, ou seja, pagam os seus agricultores plantar alguma coisa lá, eles pagam, né? E aí, os pobres não conseguem vender, porque o produto deles lá fica super barato. Olha, se o governo pagar para eu plantar de semente, ainda me pagar o salário, eu vou plantar assim, sabe? O produto vai ser absurdo, né? E aí os países pobres não conseguem exportar para lá, né? Ou seja, os países ricos continuam mais ricos, os pobres continuam mais pobres, a questão da distribuição de renda. Né? Então é um grande mito da globalização, né? É um mito moderno que está aí, né? Mexendo, né? com a estrutura mundial no momento, né? E aí tem o mito do comércio, né? Basta visitar o Salão do Manual do Automóvel para ele reconhecer uma manifestação religiosa profundamente ritualizada. As cores, as luzes, a música, a reverência dos adoradores, a presença das sacerdotisas no templo, as manequins, a pompa e o esplendor, o esbanjamento de dinheiro, as multidões com pálida. Tudo isso representaria, em qualquer cultura, um ofício nitidamente litúrgico. O culto ao carro sagrado tem seus iniciados. Em mito e realidade, página 5. Ah, é outro livro dele? Olha o tempo sagrado, não sei se vocês ajoelhar aí não, viu, gente? É só para vocês verem o tempo, né? O tempo, olha o pessoal. Então, né? Olha o tempo, né? Coisa sagrada, cara. Parece uma figura com asas, né? Olha o próprio mito, pleno vigor. Parece um anjo aí. Pois pessoal, olha a admiração, tirando foto. Olha, coisa, né? Isso tem que adorar, sabe? Isso sim. Olha a adoração, né? Próximo, por favor. Olha as sacerdotisas, olha as deusas, as semideusas, olha coisa. Então, e as semideusas, né? Então, é isso. Próximo, por favor. Né? Tem uma reflexão aqui, ó. É preciso explicar que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções, das insurreições e ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. João Bussato, 63, Condenados da Terra. Vivemos em uma época em que o valor das pessoas está no que elas possuem. O seu ser passou a depender exclusivamente do seu ter. Passamos ainda, que inconscientemente, a buscar a felicidade nas coisas, quando a felicidade, muitas vezes, está mesmo em nós. Né? É o caso do Monte Andrade. Né? Então, é um reflexo muito legal
tem a ver com essa questão da mitologia. Né?